E aí, queridos, chegamos para mais uma aula de Química. Continuando nosso conteúdo de Eletroquímica. Então, a gente viu o seguinte, a gente viu oxidação e redução. Vimos o quê? Vimos que oxidação significa perda, então é quando o elemento perde elétrons, e redução significa ganho, quando ele ganha elétrons. A partir daí, a gente viu que existem regrinhas para a gente fazer e descobrir esse NOx, que significa número de oxidação, não é isso? Então a gente viu que o hidrogênio é mais 1, o oxigênio é menos 2, o alumínio é mais 3, vimos que a família 1A é mais 1, a família alcalinos terrosos, mais a família 2A é mais 2, que entra aí a prata e o zinco nessas famílias, que o somatório da molécula é igual a 0, tá certo? Tudo bem. E agora a gente vai ver esse NOx na reação química, o que a gente chama de reação redox. O que é essa reação redox? Super tranquilo. Redox, redução e oxidação, ou seja, na mesma reação química eu vou ter reação de redução e oxidação, certo? Então a gente vai para ali do computador para a gente dar uma visualizada melhor e eu explicar isso a vocês. Super tranquilo, pessoal. Podem ficar calmos. Então vamos embora. Então aqui, ó, eu tenho, ó, quando dizemos que um elemento oxidou, que significa que ele perdeu elétrons. Oxidação é perda de elétrons, redução, ganho de elétrons. Agora vamos nós. Olha isso daqui na reação química. Professora, sempre vai vir esses números aqui em cima? Podem vir ou não, ou a gente vai conseguir descobrir, tá certo? Então eu tenho aqui o zinco, 0, então ele significa que ele está neutro. Ele entrou na reação, então, reagente, produto. Aconteceu a reação química, o zinco saiu com mais 2. Bem, mais 2, ele significa que ele perdeu ou ganhou elétrons. Aí, se a gente for pensar em mais 2 só assim, puro, vai dizer que ganhou, não é? Mas quando a gente lembra lá no primeiro ano, quando a gente fala em átomo, que a gente fala em elétron, que elétron tem carga negativa e prótons tem carga positiva, que toda vez que o elemento químico perde, ele fica positivo, quando ele ganha, ele fica negativo, porque apenas os elétrons que se movimentam. É nesse raciocínio, não é isso? Então aqui, quando o zinco ele entrou neutro e ele saiu mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, pessoal, ó, zinco neutro, aconteceu a reação química, ele saiu com mais 2, ou seja, ele sofreu oxidação, ele se oxidou, certo? E aqui, ó, o mercúrio, que é o Hg, ó, ele entrou perdendo 2, mais 2, então ele tinha perdido 2 elétrons e saiu com 0. Saiu com 0, professor, então isso é ruim. Não, ele saiu perdendo 2 e ele entrou perdendo 2 e agora ele saiu neutro. Ele conseguiu recuperar aquilo que ele tinha perdido. Então, ó, o zinco sofreu oxidação e o mercúrio, redução. Por quê? Porque ele entrou perdendo, mas saiu neutro, certo? Aí vamos para outro exemplo que eu trouxe para vocês. O ferro entrou com 0, saiu perdendo 2, então ele sofreu oxidação, ele perdeu. O cobre, ele entrou perdendo e saiu neutro, então ele sofreu redução. Mas, professora, sempre vai ser assim? Vai com 0 e mais 2, não podem ser outros números? Podem ser outros números também, que vai dar a mesma coisa, tá certo? Então, olha aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho o zinco com 0, saiu perdendo 2. Vamos supor que aqui ele tivesse um mais 1. Vamos pensar em mais 1. Então, ele entrou perdendo 1, mais 1, que ele tinha perdido 1, sofreu a reação e saiu perdendo 2, ó. Ele só tinha perdido 1. Quando chegou no final, ele tinha perdido 2, então ele sofreu oxidação, porque ele perdeu muito mais. E aqui, ele entrou perdendo 1, mas saiu neutro, então ele sofreu redução. Então, uma reação redox, eu sempre tenho oxidação e redução. Eu tenho que ter os dois, por isso que é redox. Aí vamos continuar. De novo, trago outro exemplo aqui, ó. O zinco, ó,
entrou com 0, saiu perdendo 2, oxidação. Entrou perdendo 2, saiu neutro, oxidação. Sempre vai ser assim, professor? 2 e 0? Não, aqui ó, poderia ser, ó. Ele entrou perdendo 2, mas saiu com mais 1. Então ele conseguiu recuperar um elétron, não foi? Então ele também vai sofrer redução do mesmo jeito, tá? Porque a redução não é ganho. Não importa se ele ganhou tudo ou ganhou uma parte, mas ele ganhou. Mesma coisa, ó. Ferro 0, perdendo 2, oxidação. Entrou perdendo 2, saiu neutro. Redução, tá? Então, oxidação e redução. Oxidar é perder, reduzir é ganhar. Ó, 0 perdendo 2, oxidação. Mais 1 com 0, redução. Certo? Então, ó, aqui, ó. Aqui eu já trouxe diferente. Por quê? Porque às vezes a gente vai achar que aqueles elementos só vão, aqueles números, né, aquelas cargas, só vão estar em cima daqueles elementos. E não é bem assim. Como que eu pego uma reação e eu quero descobrir quem reduziu, quem oxidou? Eu tenho que saber comparar e saber que elementos são esses que eu vou fazer, tá certo? Por isso que quando a gente começa a estudar eletroquímica, a primeira parte que a gente vê é calcular. Como que eu vou calcular o NOx? Para que então eu possa descobrir aquilo que eu quero saber, o elemento que oxidou e o elemento que reduziu, tá bom? Então vamos nós aqui, ó. Aqui eu trouxe uma reação mais complexa. Percebam que eu tenho outras cargas. Como que eu vou saber isso? Primeira coisa, vou começar pelo ferro. O ferro, ele entrou no reagente com mais 3, saiu com 0. Então já teve uma diferença aí, não é isso? Vamos supor que eu ainda não sei, tá? O oxigênio, ele entrou com menos 2, uma carga de menos 2. Carga de menos 2, ainda no reagente, e saiu com carga de menos 2. Então ele não está com a carga tudo igual? Ele reduziu alguma coisa? Não. Ele oxidou alguma coisa? Não. Então não, eu não vou mexer em nada. Eu só vou mexer naquele que o valor alterou. Então, ó, o ferro, ele entrou com mais 3 e saiu com 0. Então, ele entrou perdendo 3 e saiu neutro. Então, ele sofreu redução. Ele ganhou. Porque ele saiu neutro, ele saiu sem nenhuma perda. Tá? Então, vamos nós aqui. O oxigênio, eu já sei que não é. O carbono, ele entrou perdendo 2 e saiu, ó, perdendo 4. Mais 4. Então, ele sofreu oxidação, porque no início da reação ele só devia 2, vamos supor. E ele chegou no final devendo 4, então ele oxidou, ok? Então, gente, a reação redox é super tranquilo, não tem problema. A gente já sabe calcular, tá? A gente agora vai identificar. E lembrando que reação redox, ou seja, eu tenho redução e oxidação. Por isso o nome redox, tá certo? Até a próxima aula. Tchauzinho!